uma felicidade muito grande estar aqui lançando esse filme. Foi um acerto estrear o Ressaca no Brasil, nesse festival. Acho que a noite de abertura fala por si só, porque que a gente está muito certo de estar aqui. E, enfim, ontem foi muito emocionante e a gente está muito feliz. Eu sou Patrícia Elandi, sou diretora do Ressaca, junto com o Vincent. Vincent Rimbaud, é uma honra estar aqui nesse festival. Gente, também foi uma honra para nós, algo muito próximo, né, o desmantelamento da cultura. E vocês falaram no debate sobre uma coisa muito interessante, o imposto dos contribuintes, voltar para a cultura, que é algo que se fala agora sobre o cinema. Então, qual é essa relação entre fazer cinema e cinema para o povo, do povo para o povo, e a cultura do teatro municipal que está dentro do filme, né? Essa comunicação entre o fazer o filme e vocês estão falando sobre isso também dentro do filme. Bom, a gente tem dois aspectos aí. Um é o cinema, né? Um é a política pública para o audiovisual, que a gente está vendo, está presenciando o desmantelamento disso. E eu, num pensamento naíve, eu achei que isso não seria atingido, porque a indústria do audiovisual é uma indústria que se retroalimenta e que sempre trouxe crescimento para o PIB. Enfim, eu não via motivo, mesmo no governo atual, de que a gente fosse ver esse desmonte dessa forma tão trágica e tão agressiva e tão rápida, porque eu acreditei que o neoliberalismo ia abraçar a ideia de que a indústria ela pode continuar se mantendo, porque inclusive a gente se paga, né? Os nossos impostos, o imposto que fomenta a nossa indústria é um imposto que nós mesmos pagamos. Então eu falei, bom, eles não vão mexer nisso porque isso é uma política que ela é uma situação vitoriosa, né? É um ciclo virtuoso que eu falei, esses caras não vão mexer nisso. Tá aí para quem quiser ver como eu estava retumbantemente enganada. E um outro aspecto disso é o acesso à cultura, que a gente só consegue ver quando existe uma vontade política, que é, por exemplo, o que acontecia no municipal, que era o acesso da população de baixa renda à cultura. Nos domingos eles faziam espetáculos a R$1. Então, esse tipo de política aproxima uma população de baixa renda do acesso à cultura. A partir do momento que você não tem essa vontade política mais, o que acontece? Você elitiza a arte. Então, quem é que vai ter acesso hoje a um espetáculo do Teatro Municipal? Só quem tem dinheiro para pagar. Então, a gente, além de tudo, além de censura, além de estar destruindo uma parte da indústria que sempre deu muito certo, além de estar colocando milhares de técnicos e milhares de artistas no olho da rua, a gente está vendo que vai ser um desemprego desenfreado na nossa indústria. Além de tudo isso, a gente está elitizando a arte. E acho que as pessoas aqui, em particular as pessoas do mundo do cinema, vão ter que se reinventar. Vai ser difícil, mas acho que vão conseguir. Não vão desistir. Muitas pessoas saíram do país, artistas, intelectuais, mas vários fizeram a escolha de ficar aqui, porque justamente tem que continuar a fazer coisas. E eu acho que nesse período difícil do país, justamente podiam sair coisas interessantes, correntes intelectuais e artísticas por causa do que o país está passando. Excelente, você levou a próxima pergunta, previu ela, na verdade, que é sobre... Vocês têm personagens e eles abraçam a causa de maneiras diferentes. Então é interessante vocês mostrarem camadas. E a Jaque, ela aceita um contrato lá fora e que, ao mesmo tempo que todos amam muito, né, a colega, tentam não julgar isso, mas também sentem o peso de ficar. Então você acabou de falar sobre algo que passa dentro do filme. Ficar ou sair. Ficar como, lutar como, sair e lutar lá fora como. Então, como foi poder viajar com ela, acompanhá-la, filmar lá fora, que também é uma outra logística de filmagem, e incluir isso na narrativa e mostrar os que ficam, como o primeiro bailarino, que me parece que abraçou a causa local, não foi para fora. Sim. Então, a escolha dela foi um pouco polêmica, porque para algumas pessoas, justamente, sair do país é como desistir, esquecer deles, não ficar aqui para lutar, mas também para um artista é muito difícil ficar também para
não fazer nada, sabe? Enfim, para ter sua carreira artística, no caso dela, completamente parada. Então ela fez a escolha de sair, várias pessoas entenderam no meio dela, alguns pegaram isso como uma coisa... Uma traição quase, né? Isso. E acho que no filme se mostra bem o dilema que é o conflito mesmo interior que ela tem, porque ela se realiza artisticamente, mas pessoalmente sente que ela não está tão feliz, que o país dela ela fica com saudade do país dela, ela sente falta. E acho que é difícil, mesmo eu não acho assim, é difícil para ela ficar longe, porque ela está sabendo como é a situação aqui e ficar longe é difícil. Eu acho que assim foi muito importante nesse momento que a gente filma a Márcia, a gente construir a camada do... Assim, ela está tendo um sucesso muito grande, ela está sendo reconhecida, ela foi como brasileira, como brasileira princesinha da dança, né? De Salzburg, a brasileira, enfim, os jornais mencionam isso. Mas assim, foi muito importante para a gente teve muito essa vontade de mostrar também o ônus, né, da decisão dela. Então, a Márcia, quando a gente chegou e a gente viu a Márcia, ela estava muito mais magra, ela estava com olheiras profundas, assim, o volume de trabalho que ela tem hoje na vida dela é absurdamente cansativo, assim, você via que ela estava diferente. E a gente quis mostrar muito que as decisões, assim, sair, você ser um estrangeiro, os resultados dessa decisão, sabe? Então, assim, existe o aspecto glorioso, vitorioso dela fazer muito sucesso, estar conseguindo continuar a carreira dela, tem um ônus, né? Tem um preço a se pagar, e a gente quis mostrar muito isso. O que leva à terceira pergunta da montagem, porque, como vocês puseram, tem vários tempos. E vocês conseguem uma narrativa que ela aparenta ser linear, mas tem algumas coisas que parecem construídas para criar uma história. Então, por exemplo, existe a fala do neto do seu João, dizendo que o avô morreu um pouco com a morte do filho, trágica, que vai levar ao desfecho do personagem, inclusive, o medo, o pavor dele, o estresse e as consequências na saúde dele. Como foi, talvez, ter uma montagem de várias cenas de tempos diferentes para criar a história dos personagens e se há uma alinearidade não cronológica para inserir só para fazer lógica a narrativa do personagem. Por exemplo, essa frase realmente foi antes dele falecer ou foi depois dele falecer e vocês inseriram antes para dar contexto? A frase que o neto diz que ele morreu um pouco por dentro quando o filho morre. Ou a própria dela lendo o jornal, o sucesso, para poder também não deixar só a queda livre e solta. Vocês já planejavam isso antes? Estava linear já desde o princípio ou foi para construir o personagem? Quer responder? Tá difícil. Não, a gente não sabia, foi editando, sabe, procurando as coisas que a gente encontra no filme, muito na parte da edição. E não me lembro... A gente não se ateve muito a isso, não. Assim, a gente precisava... A gente tinha uma história, a gente tinha muita coisa filmada, a gente filmou muito com os personagens, a gente ficou muitas horas com todos eles, a gente se mudou para dentro das casas deles e a gente tinha momentos que, óbvio, imagina, a gente filmou muita coisa que a gente não usou porque era irrelevante. Você imagina a quantidade de coisa que a gente não usou porque não tinha relevância, assim, né? Então, assim, o exercício de escolher aquilo ali, a gente escolheu, obviamente, o filé mignon de tudo aquilo que a gente estava vendo. E a gente não se ateve em momento algum a linearidade daquilo, porque até, por exemplo, para se contar a história das reuniões, daquilo que eles estavam passando, eu entendo essa sua pergunta, assim, a gente foi e voltou, muitas vezes até que aquilo ali fizesse sentido, porque no fim das contas, se a gente olha aquilo ali, absolutamente fidedigno ao que estava acontecendo, à crise, aos dramas pessoais, e talvez uma coisa tenha acontecido antes, uma reunião tenha acontecido antes ou depois, tem aquela coisa do Lago do Cisne, todos esses marcos que eles datam, né, o conteúdo, a gente tentou, assim, driblar um pouco isso para as coisas fazerem sentido, mas a gente foi e voltou, a gente não se ateve à linearidade temporal das filmagens. Escutamos a realidade, tentando criar arcos dramáticos para ter um certo ritmo
história, né? Para que não fica toda plana, que não fica chata e tanto momentos. Obrigado, gente. Perdão, Fábio. Não, eu acho que também os personagens, eles jogavam muito com a gente, sabe? Então, assim, eles faziam muito as coisas, eles davam muita coisa pra gente, sabe? Tipo, ninguém pediu pra Márcia, deita aí e chora, sabe? Escorre uma lágrima aí, 3, 2, 1, ação. Né? Isso nunca aconteceu, então as pessoas se deram muito pro filme, sabe? Então, assim, aquele momento, por exemplo, que eles leem o jornal, eles estavam ali, eles começaram a ver, olha só, saiu isso. Então, assim, eles sabiam que a gente precisava contar uma história e eles deram tudo que a gente queria. A gente não... Eles estavam muito abertos, eles queriam muito contar a história, eles faziam as coisas, assim, sabe, espontaneamente. Tanto aquela conversa do João falando, dando sermão no Neto, aquela cena a gente quase não conseguiu, que a gente estava acabando de rir, você estava quase chacoalhando a câmera. Com o negócio de filme de terror, né? Um filme de terror, gente. O João começou a falar aquilo, a gente quase não conseguiu filmar. E a gente sabia que ele estava jogando pra gente, ele estava dando aquilo de presente pra gente, sabe? Essas coisas aconteceram muito nesse filme. Tipo, aquela cena do futebol. Quando o Felipe tá jogando futebol com o filho, eles começam a falar, eles sabem o que a gente está contando. Eles jogavam juntos, sabe? Eles deram muita coisa pra gente e a gente falou, obrigada. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Parabéns de novo pelo filme. Obrigada, Felipe.